Principalmente com a nora, mas afinal, qual será a verdadeira relação da sogra com seu genro ou com a sua nora? Por que algumas pessoas conseguem se dar bem aí com a sogra e outras não? Assunto para a psicóloga e psicoterapeuta doutora Ana Pervin Freiman. Tudo bom? Elegante. Eu também, sempre, viu? Já fazia tempo que ela não participava do programa. A decoradora Suzana Soares Brasil. Prazer, deixa eu te dar um beijo aqui também. Muito obrigada. Desde já, obrigada por ter vindo. E Marici Pinto. Tudo bom, Marici? É modelo, bonita, elegante. Obrigada. Também. Todo mundo é sogra aqui. Sim. Só acho que só eu que não. Você é sogra, elas são sogras. Eu sou ex-sogra. Você é ex... E o que é ex-sogra? O que é ex-sogra, Ana? Porque sogra a gente só é enquanto os filhos estão casados, né? Se separa já não é mais, né? Eu sou ex-sogra. Mas olha, quando Apesar a sogra é legal, que fica amizade, como fica a amizade até entre os casais que se separam, né? É que os exes da minha família me largaram, né? Tudo gente fina. O que é uma pena, porque a gente cria vínculos de afeto, de carinho, de parentesco mas mesmo, eu fui né? destituída, fazer o quê? Não fui eu que destituí, eles me destituíram. Essa má fama da sogra vem de onde? Tem algum histórico? Olha, culturalmente tem algumas... tem fundamento. Naquelas sociedades em que as noras têm que se sujeitar às sogras, né? Então, realmente, assim, quem manda é a sogra. Então, gostou ou não gostou, quem manda é a sogra. Nós ficamos mais de 8 meses tendo exemplos através da novela Caminho das Índias. Olha, mesmo que é uma cultura indiana como a deles, né? Quem manda é a sogra e manda do jeito dela e enquanto a sogra for viva, gostou ou não gostou, e é uma cultura que se perpetua, quer dizer, então... Agora, o mais interessante que eu acho no caso da novela é que a personagem vivida pela Eliana Giardini vive chamando a sogra dela de Naja. Mas ela também não é boa sogra para as noras. Aprende-se a ser Porque se sogra. a gente não quer, né, ser tratado, não vai tratar os outros também. Então, ela também não é uma boa sogra. Passa de geração em geração isso. Olha, é interessante que até em algumas tribos africanas, não na Espanha também, na cultura mediterrânea, tem até alguns cantares que dizem que mi suegra é mais fuerte que la muerte. Né? Que ela é mais forte do que a morte, né? E é interessante que mesmo quando não existe esta animosidade, até para enfrentar a má influência da sogra, mesmo quando antes do casamento a sogra e a nora se dão para espantar as más influências, a nora, ao deixar a casa paterna e materna, é feito um cortejo, porque a nora, ela larga a casa dos pais e vai morar na tribo do marido. E é feito um corte radical. Ela não volta mais para a casa dos pais. Então, vai todo um cortejo pranteando. Ai, perdemos a nossa filha. Como se a filha morresse para os pais. Como se... É simulado um cortejo como se fosse um luto, né? E vai todo mundo chorando e amaldiçoando aquilo tudo. É uma simulação, né? E vai falando mal da sogra e tudo mais, né? Que coisa horrível, feito um ritual de execração daquela maldita, daquela sogra. Mas é uma simulação para perpetuar uma cultura que depois que termina fica tudo em paz, todo mundo se cumprimenta, todo mundo se celebra. É um ritual para espantar os maus humores. Exorcizar mesmo os maus humores. Mas são modos culturais. E aqui no Brasil, como nós temos um cadinho cultural, pode acontecer de tudo. É verdade, né? A maior miscigenação que existe é aqui no nosso país. Vai conhecer um pouquinho a história da Suzana. Você é sogra? Eu sou sogra. Você teve sogra legal? Minha sogra era muito bacana. A minha sogra era uma pessoa assim muito delicada, calma, tranquila.
A paixão dela era os filhos, não mexendo com os filhos estava tudo bem. Fora disso, toda nora para ela era boa, ela não se metia na vida de ninguém. Que já é uma grande coisa, porque o duro é se envolver, né, ela com os vinha na problemas minha do casa, casal. ela gostava de fazer salgadinhos, os docinhos, deixava a minha geladeira suprida, era A maravilha. condição é que você fosse boa para o filho dela e para os teus filhos. Ela era uma mulher que eu admirei, ela assim, ela amava os filhos dela incondicionalmente. Sim. Ela teve 12 filhos e amou esses filhos incondicionalmente. 12 filhos. E todo mundo era bom para ela, qualquer pessoa era boa para ela, desde que não falasse que o filho dela era feio. Entendeu? Então, era por aí. Tinha que falar que era bonito e falar assim, mau caráter é diferente. Você podia dizer que era feio. Sintetizando assim, que não podia pisar no calo de um filho. Se era amigo do filho dela, era amigo dela, todo mundo era bom para ela, desde que não tivesse nada contra o filho dela. Daí ela ficava chateada. Para as mães, os filhos ela são não era todos bonitos. Ela não era agressiva, ela ficava magoada, chateada, né? E não era de se envolver com os problemas do casal também, da casa, porque isso que eu acho que é horrível na casa também. Ela E nunca como deu é palpite na você minha como casa. sogra? Olha, eu tenho 2 noras do meu filho mais velho, eu tenho do meu caçula e foi uma quase sogra do meu filho do meio, que tem uma filha com 10 anos, mas não se casou. E tenho uma do meu enteado que eu considero como se fosse minha nora também. Então eu parto do princípio assim, que eu acho que independente de classe social, muitas coisas que acontecem, muitas vezes a sogra é culpada. Porque a sogra já começa assim, ai, porque o meu filho gosta da comida assim, porque o meu filho gosta da roupa assim. Que é assim, e tá tudo né? errado, eu acho tudo errado isso aí. Porque o filho, quando ele começa a namorar uma moça, a última coisa que ele se preocupa é com a comida, se vai ser boa, se não vai ser boa. Se ela sabe se cuidar da casa. se vai cuidar da casa. É a última coisa que ele está vendo. Como qualquer ser humano, a primeira coisa que interessa para ele é a aparência física. Ele olha, essa moça é bonita, essa bonita. Ele não quer saber se sabe cozinhar, se não sabe, não quer. Então a sogra vem com aquela conversa mole, ai, porque meu filho gosta do não sei o quê, do arroz assim, do feijão assim, não sei o quê. É errado. Então eu, quando um filho meu arruma uma namorada, a primeira coisa que eu vejo é uma amiga. Eu falo assim, bom, vou ver se eu faço uma amizade. Eu quero fazer amizade com aquela moça. Tanto é que o meu filho tiveram uns namoradas que eu, até umas fiquei amigas, não tem nada a ver. E uma coisa muito importante para ter uma boa convivência, na minha experiência, que eu acho que vale para todo mundo, é nunca ficar contra a nora. Porque o filho vem contra a versão dele, mas às vezes ele não é aquele, ele não está certo. E nem sempre ele é aquele santinho que aparenta ser. É verdade, e a mãe acaba tomando as dores as dele. As mães, em geral, cometem esse erro. Elas se colocam na posição de mães, mas elas esquecem que são mulheres também. E não olham o lado das noras. Então, uma coisa fundamental, nunca fico contra as minhas noras. E prefiro não saber dos problemas deles, porque o que os olhos não vê, coração não sente. E você, Marici? Olha, eu no comecinho tive assim um pouquinho de trabalhinho, porque ela era nova, veio da Bahia. Meu filho se apaixonou-se loucamente pela menina e eles eram jovens, então eu não queria, né? Mas você sabe, quando o rapaz se apaixona, não tem quem faça nada. Nenhuma né? pessoa, mesmo Aí a moça. passou-se o tempo. Diz que a paixão é cega, né? Aí eu fiquei descobrindo que estava vendo alguma coisa além do além. Além do além? É. Aí eu era muito assim apegada à criança, né? Então quando eu cismei que eu acho que seria, não? Eu fiquei feliz da vida. E ela estava grávida? Aí, vai lá, vem cá, vai lá, casaram-se, aí arrumaram uma casa. Naquele tempo, meu marido era muito pelos filhos, logo já arrumaram casa, logo veio a criança, que é Vocês o ajudaram. Cristiano, né? Que é um neto maravilhoso, que esse neto que naquele tempo, depois foi passando tempo, aí ele falou assim, vó, você sabe sambar, por que você não pega 4 mulatas e faz o samba e vai no restaurante para ganhar dinheiro? Esse meu neto. Olha! Então, isso aconteceu em 82. Aí eu fiz e tinha os meninos da TV Record, que ia na minha casa, tocava, e eu ensaiava,
e a gente saía a ganhar dinheiro com as mulatas. Você mora com a sua nora hoje, com seu filho? Não, ela mora na casa dela, tem uma linda casa, é cuidadosa. Tudo que eu faço, ela também faz, Muito porque bom. ela aprendeu e passou a gostar daquilo que eu queria explicar a ela. Hoje ela faz tudo, é linda e maravilhosa, e hoje ela está completando o aniversário. Que Deus abençoe ela. Um beijo para por ela, tratar parabéns. meu filho lindo e maravilhosa. Ana, é diferente a sogra, a relação que ela tem com a nora e a relação que ela tem com o genro, porque coincidentemente as duas são sogras de noras. Noras. E não... É diferente, sim. A mãe tende, quando ela é possessiva e intrusa, ela tende a ser mais apegada ao filho. Então, a intromissão em relação ao modo do filho viver, ficar dando palpite na casa mais do intensa. filho, é mais intensa. Se ela é apegada à filha e a filha não se importa e também é interessante assim para o genro, ok, os conflitos são menores, mas em geral a nora ela tende a resistir, ela coloca mais limite. Mas também a briga entre a nora e a sogra, ela vai ser mais intensa se o filho também não tomar uma posição. É verdade, é verdade. Porque quando o filho é mais amadurecido e ele segura a mãe e diz, mãe, agora eu tenho uma esposa, dá um tempo, né? E ajuda a criar um espaço, ok. Agora, se o filho fica omisso, se a mãe se intromete, a nora também é azeda e o filho lá fica com a cara de pastel. A vida de todo mundo vira um inferno, né? Vira um inferno, porque eu tomo conhecimento de casos em que a mãe dele se coloca entre o casal para ficar assistindo televisão na hora da novela. Quer dizer, e o filho aceita Acho que Freud um negócio explica, desses. Olha, isso é um Freud absurdo, explica, mas não resolve. Não resolve, Quer dizer, se a situação está tensa entre a sogra e a nora, o filho também tem que tomar uma posição e segurar essa mãe, se for o caso. Só falta então, ir pro quarto do casal na hora de dormir, né? Ou bem cá, ou bem lá, porque tem sogra que entra no quarto do casal e não bate nem na porta, né? Quer dizer, vai adentrando a vida do casal, penetra em invasão de privacidade. Quer dizer, é um tal de cada um não saber onde é o seu espaço, que daí estoura com a vida do casal e ninguém segura. Esses são os maiores problemas, né? E existe uma questão mesmo de caráter, que tem sogras ou noras que não são boas pessoas. E daí, quando a sogra percebe que o rapaz se envolveu com uma menina que não tem caráter, que não vale a pena, daí ela tem que se meter no meio mesmo, porque às vezes o rapaz apaixonado não está enxergando nada. E daí não dá para uma mãe ficar calada. Mas se a menina é boa, vale a pena, a sogra tem que recolher as manguinhas e deixar o casal se resolver. Psicóloga e psicoterapeuta Ana Freiman, Suzana Soares Brasil, decoradora, Marici Pinto, modelo, muito obrigada por terem vindo. E a gente volta a falar sobre a sogra em outras oportunidades. Um beijo. Obrigada. E que vocês continuem sendo muito felizes e essas sogras maravilhosas. Que você possa exercer também seu direito de sogra de novo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Um beijo. 12h32.